Luiz Saião é bacharel em Linguística e Hebraico e mestre em Hebraico pela Universidade de São Paulo. É pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo. É editor e autor de livros e artigos teológicos e está envolvido em projetos de tradução bíblica. E é coordenador do projeto de tradução das Bíblias NVI e Almeida Século XXI. Saião realiza viagens com frequência para Israel, onde faz a gravação de aulas sobre história e geografia bíblica. Com vocês, Luiz Saião. Shalom lekulam, Valhalayla Hazer, Kol Beseder. Boa noite para todo mundo, um prazer estar aqui. Queremos agradecer o convite, pedimos desculpas aí, uma dificuldadezinha técnica, atrasou um pouquinho nosso início, mas vamos pensar um pouquinho sobre Israel. E logo antes de entrarmos diretamente na palestra, um livro que é absolutamente importante para quem quer entender de um tema como esse, foi publicado recentemente, eu fiz a apresentação, e ele está aí com um preço diferenciado, um pouquinho mais em conta. Chama-se A Importância de Israel, do Gerald McDermott, que foi traduzido pela editora Vida Nova. Aliás, tem dois livros interessantes. Um que é Os Árabes na Bíblia, que é muito interessante, porque Deus abençoa o povo judeu, Deus abençoa as nações, inclusive os povos árabes também. E eu também fiz o prefácio desse livro, Os Árabes na Bíblia, e os dois estão aí com um valor diferenciado e é uma oportunidade única. Esse livro dos árabes é muito pouco em contra disso, porque ele é uma edição limitada, e também não sei se ainda temos muitos exemplares à disposição, e mais alguns outros materiais aí que a gente teve envolvido diretamente e que é útil, como o comentário bíblico da Bíblia toda, explicado, falado, Rota 66, com 250 horas de explicação, que para quem mora em São Paulo é um espetáculo, né? Porque todo mundo pega trânsito, dá para você fazer o seminário enquanto espera o farol abrir. Então a gente tem aí uma boa opção, como também a Bíblia de Estudo e Esperança, que é uma coisa boa para dar para pessoas novas na fé e descrentes. E um convite a todos, já quem está falando sobre Israel, teremos uma viagem especial agora em novembro, juntamente numa parceria com a editora Vida Nova. Nós vamos fazer uma viagem mais teológica e arqueológica, porque tem viagem de tudo quanto é jeito, né? Viagem que a pessoa vai descansar, vai passear, vai ver uma série de coisas. Se você deseja uma viagem dessa, não viaje com a gente, pode ir para outra opção. Mas se é uma ideia de viagem para adquirir conhecimento, essa é a grande alternativa. Nós também vamos ter algumas noites especiais em Jerusalém com palestras e com gente renomada que vai falar tanto no contexto de fala portuguesa como também de Israel. Então, se você gostou da ideia, pode recomendar para os seus amigos. Se não gostou, recomende para os inimigos. Mas, de qualquer maneira, recomende. Temos algumas outras alternativas que você pode checar e observar ali na entrada, o material que foi colocado à disposição. Mas muito bem, vamos pensar um pouco aí sobre o plano de Deus para Israel. Apenas atualizando um pouquinho a nossa vista e até para a gente ver a realidade mais assim próxima, você está aí diante do tanque de Siloé, que só foi confirmado mesmo só em 2005. Você vê como as coisas são recentes e isso é uma descoberta arqueológica bíblica muito importante para o Novo Testamento. Aí você pode ver uma foto da famosa Fortaleza de Massada, o contexto do ambiente romano na época do Novo Testamento, para entender o que está acontecendo. Essa fortaleza famosa, uma das grandes construções do famoso Herodes o Grande. Aí você tem a vista de Jerusalém a partir do lado oriental da cidade, uma vista de quem vê estando no Monte das Oliveiras, ali onde está o Domo da Rocha, a cúpula dourada, lugar antigo onde esteve o templo de Salomão e o templo da época de Jesus, e o muro que você vê ali, que é do século XVI, construído na época dos turcos, em cima da antiga muralha romana da cidade. Aqui uma pesquisa recente, há 1 ano e meio atrás, mostra que as oliveiras do Getsemane realmente têm 2000 anos.
pessoal achava que era exagero, que era uma coisa fora da realidade, mas pesquisa técnica recente mostrou isso, então é impressionante. A oliveira é uma árvore única, né? E aí você pode ver aí no Getsemane, lugar importante aí da paixão de Jesus. Aqui judeus religiosos ortodoxos no Muro das Lamentações, que é antigo muro de contenção da plataforma onde estava o templo. E essas pedras que você vê são realmente pedras das que Jesus viu. Na época de 2000 anos atrás, o muro do lado ocidental, e que os judeus religiosos consideram como uma espécie de sinagoga a céu aberto. Aí, uma coisa interessante, você olhando bem do Monte das Oliveiras, você está vendo a vista de Jesus na ocasião que ele vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Ele vem de Betfagé, chega exatamente nesse ponto, que é o Monte das Oliveiras, e aí você vê um cemitério, que é um cemitério judaico. Esse cemitério está aí, que você vê tantos túmulos, porque você lembra, Zacarias fala que a chegada do Messias está relacionado com o Monte das Oliveiras. Ele coloca o pé sobre os montes, então ele sobre o monte racha. Então a tradição judaica entende que quando acontecer a ressurreição dos mortos, quem está aí ressuscita primeiro. Então aí é a ala VIP da eternidade. E aí você desce ali, embaixo está o Vale do Cedron, né, que está exatamente em frente ao Getsemane, até a chegada ali do muro, e aquela porta que você vê lá no meio, né, naquele do muro lá, é o lugar onde foi a porta de entrada de Jesus, no domingo de Ramos, chamada Porta Dourada, a Porta Oriental. Esse é o Mar Morto, o mar mais diferente, estranho da Terra, né, onde as pessoas flutuam. Esse é o mar antibatista, não dá para imergir ninguém lá. Todo mundo adquire convicções presbiterianas quando chega no Mar Morto. No máximo respinga alguma coisa, porque é 30 e poucos % de sais, e é uma coisa impressionante, um fenômeno, no lugar mais baixo da Terra, hoje a 424 metros abaixo do nível do mar. Uma coisa impressionante em Israel é a mudança completa de vista, de panorama, de clima, num lugar que é da metade do estado do Rio de Janeiro, o tamanho de Sergipe. E sendo um país tão pequeno, você tem clima igual ao da Suíça e um clima do deserto da Arábia. Você pode ter maçã e uva produzida e a acácia, que é do deserto africano, por exemplo. É tão impressionante a mudança. Tem vários tipos de deserto num país tão pequeno. Aí você pode ter a ideia do deserto da Judeia, onde tem tanta referência de espiritualidade na Bíblia. As famosas cavernas de Qumran, onde foram achados os manuscritos mais importantes da Bíblia que jamais foram encontrados. Aí você pode ter uma vista do que é a terra de Israel. O Mar da Galileia, que é o lago de Tiberíades, com seus 20 por 14 metros, em forma de harpa, na parte norte de Israel, a 212 metros abaixo do nível do mar. Um lugar espetacular, e é toda a base do ministério de Jesus. É interessante, inclusive, que Jesus concentra o seu ministério quase que inteiramente apenas na parte noroeste do lago. Um pedaço muito pequeno, que deve ter mais ou menos, no máximo, uns 10 quilômetros de uma região a outra. A gente não imagina como tudo é muito limitado pelas dimensões que pensamos hoje. E aí você pode dar uma olhada, né, no Vale do Jordão, com a sua região fértil, saindo especialmente da área da Galileia, né, olhando aquela paisagem desértica. Agora você vê um lugar como esse e a beleza do Rio Jordão, o rio mais famoso do mundo, pequeno, limitado. Aí você descobre, quando você vai lá, porque que o Naamã ficou bravo quando falaram para ele entrar. Falaram, isso é rio que você é presente, né? Então, o sujeito é brasileiro, então aí que ele vai ficar mais assustado ainda. Isso não é rio, né? Isso é brincadeira, é o rio que só se vê pela fé, tão pequeno que é. Então, mas é um lugar tradicional aí perto do próprio Mar da Galileia, que temos em Israel, e aí você vai ver, né, a beleza da entrada do Jordão no Mar da Galileia. Pensando em Israel, pensando naquilo que é todo o pano de fundo da Bíblia, o plano de Deus que envolve Israel, o povo judeu, vamos, para entender o que acontece hoje, vamos dar uma olhadinha no cenário histórico mais recente,
porque senão a gente não entende muito bem as coisas. Eu gosto de dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, diante dessa grande descoberta filosófica, vamos tentar ver o que acontece. Aqui nós temos um mapa do Império Otomano. O que é o Império Otomano? Alguns acham que tem a ver com o Corinthians, que é um mano falando para o otomano. Não é o caso. O Império Otomano é o famoso Império Turco, que, olha que coisa impressionante, durou de 1299 a 1922, 700 anos mais ou menos, 623, quase 624 anos, esse Império Turco. E uma coisa importante que o brasileiro não consegue descobrir nem fazer a distinção: turco não tem nada a ver com árabe, em absoluto. São povos completamente diferentes, falam línguas totalmente distintas, têm origens completamente separadas. Os turcos vêm da Ásia Central, perto da China e da Mongólia. Eles invadem a região da Anatólia, atual Turquia, e vão conquistando, vão conquistar Constantinopla no dia 28 de maio de 1453, terça-feira, e destroem a cidade, conquistam a capital do Império Bizantino e vêm crescendo e se expandindo, dominam todo o norte da África, toda a região do Levante, que envolve o que é Síria, Líbano, Israel. A área inicial que você pode observar deles é no Oriente, e eles vêm subindo e conquistam chegam às portas de Viena, quase conquistam Viena em 1683. Por isso que o senhor Wolfgang Amadeus Mozart escreveu a famosa Marcha Turca. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo. E aí a Confederação Europeia, especialmente com o apoio do rei da Polônia, conseguiu vencer os turcos. E o que significa isso? Que durante 400 anos, de 1517 a 1917, os turcos dominaram a terra de Israel. Não só dominaram a terra, especialmente fizeram muita coisa na época do Suleimã o Magnífico, no século XVI. O auge do império acontece no ano 1699, depois ele começa a perder força e no fim vai desmoronar ao final da Primeira Guerra Mundial. E aí os turcos dominam a terra, eles dominam sobre todos os povos árabes e inclusive tratam de maneira muito difícil, o domínio é um tanto quanto hostil, aí toda a região. Por que isso é importante? Porque as pessoas imaginam, não, mas lá na terra a coisa estava no domínio dos árabes, e chegaram os judeus e tomaram conta. Não estava no domínio dos árabes, estava no domínio dos turcos. E na verdade, antes dos turcos, tinha uma outra dinastia chamada dos Mamelucos, que eram de fala árabe, vindos do Egito, mas a dinastia que dominava era curda, que é um outro povo também. A última vez que a coisa realmente estava de domínio árabe é na ocasião da Idade Média, Jerusalém ficou debaixo do domínio cruzado europeu de 1099 a 1187. E os cruzados finalmente saíram da terra em 1291. E aí nós tivemos esse domínio, vamos dizer, árabe, curdo, com a figura importante de um homem chamado Saladino, que não era nenhum vegano, nenhum vegetariano, era realmente um líder curdo de fala árabe. E aí ele domina toda a região, e aí mais tarde isso vai passar para o domínio turco, e isso dura 4 séculos. Aliás, essa história é a razão por que a gente está aqui. Por causa dos turcos é que os portugueses resolveram dar uma volta maior e acabaram a chegar os patrícios a encontrar as praias brasileiras, e aí, o que acontece? Com o desmantelamento do Império Otomano, a Turquia moderna vai nascer, e a área que estava debaixo do controle turco vai ficar sob administração europeia. Na época, no século XX, como você sabe muito bem, se desenvolve uma proposta de colonialismo europeu em vários lugares, tanto na África como no Oriente Médio. E o que aconteceu? Os grandes vencedores desse momento foram França e Inglaterra. E aí o que acontece? Parte
do que foi conquistado dos turcos ficou sob a administração francesa, outra parte ficou sob a administração inglesa. E depois, quando esses países percebem que manter a região sob a sua administração é mais custo, mais prejuízo do que resultado, aí surgem os países modernos, que é uma razão de grande parte da confusão que está lá. Por exemplo, um país como o Iraque. O Iraque não existe. O Iraque é uma criação britânica. Envolve cristão misturado com muçulmanos, muçulmanos de grupos diferentes, né? Sunita, xiita. Sabe que o muçulmano tem xiita, evangélico tem xaato, né? Cada um na sua área, né? E grupos diferentes, rivais, que nunca conseguem se entender. Então, a Síria e o Líbano ficaram sob a administração francesa. A terra, que era chamada Palestina, né? Você já viu muitas bíblias aí, é Palestina nos dias de Jesus, pois é, nunca existiu. Nos tempos de Jesus, nunca houve esse nome, era chamado de Judeia, como o Novo Testamento revela. Quem dá o nome Palestina é só o imperador Adriano, no ano 135. Porque ele queria associar a terra com filisteus. Por isso ele cria esse nome, define lá, e quando acontece o domínio islâmico mais tarde, a terra vai ser chamada de Palestina e vai ser herdado a Palestina britânica, que é a região da terra de Israel hoje. Então, a Palestina britânica, a Transjordânia, né, que vai virar a Jordânia de hoje, que é um país novo também, criado em 1946, para justificar um clã árabe da região ocidental da Arábia Saudita, que ficou sem reino, e eles então levaram eles lá para cima, o clã Hashemita, e foi fundado um país em 1946 em função dessa reorganização do ambiente. Então, diante disso, o domínio britânico na região, depois dos turcos, durou de 1917 a 1947. Foi aí, depois da Segunda Guerra, depois do Holocausto, depois de uma série de elementos que marcaram a história recente, que a Organização das Nações Unidas, assim, recém-nascida, a Liga das Nações, resolve votar a questão do surgimento do Estado de Israel. A ideia era que houvesse, já que havia uma população judaica na terra, os judeus nunca deixaram a terra completamente, sempre houve uma proporção maior ou menor. Nessa época era 1/3 de judeus e 2/3 de árabes, até porque muitos judeus tinham fugido para a região em função de toda a intolerância acentuada que acontecia no ambiente europeu. Então a proposta da ONU foi exatamente essa, dividir a terra para árabes e judeus. Os árabes protestaram e não aceitaram. Estava tendo um movimento forte, pan-árabe, né? Aquela história do Lawrence da Arábia, de juntar os diversos povos com uma unidade, tentando voltar aos tempos antigos dos califados, assim chamados. Eles rejeitaram e disseram, não, nós vamos tirar os judeus daqui porque a terra deve ser nossa, até por convicções religiosas também, a maioria deles muçulmanos. E os judeus disseram, para quem estava em Auschwitz, qualquer coisa está valendo. Então, a gente vai ficar aqui. E veja que os judeus foram altamente beneficiados. Olha o que eles ganharam. 70% quase da terra deles é o deserto do Negev. Não tem praticamente nada lá. Tanto é que você lê na Bíblia que a extensão do Israel, na época do reino dividido, é de Dan a Beersheba, porque depois de Beersheba para baixo não tem mais nada. Eles pegaram uma área ali do Mediterrâneo e a parte ali da Galileia, perto do Mar da Galileia, a parte central, que é a área em torno de Jerusalém, montanhosa, com toda a região litorânea do sul, e ali mais ao norte, perto do Líbano, que é a parte mais fértil, toda foi definida para os árabes. Agora veja que plano mal elaborado. Veja que os árabes têm 3 áreas separadas e os judeus também. A coisa aí foi feita assim de uma maneira, né, que até Deus duvida, né? E Jerusalém tiveram a brilhante ideia de que não pertence a ninguém. Fica uma cidade internacional. Bom, o negócio nasceu morto e deu um problema sério e surgiram conflitos acentuados. Logo que Israel é votado em novembro de 47 para surgir, começa uma guerra a partir dos árabes para
dar fim ao Estado judeu que havia tido a aprovação oficial da ONU. Os judeus conseguem resistir, mesmo com pouquíssimos armamentos, e resistem, e finalmente, depois de vencer essa guerra, no dia 14 de maio de 48, nasce a nação de Israel propriamente dita, e Israel então redesenha a terra dessa maneira, como vocês veem, acaba conquistando um território maior, até para a sua sobrevivência, e a parte que fica de concentração árabe independente é toda aquela área amarela, central, mais escura, que é a área da Cisjordânia, ou West Bank, e a faixa de Gaza aqui embaixo. E as coisas, no entanto, não ficam muito tranquilas. Voltam os combates dos países árabes, dessa vez unidos, numa situação de muito mais força e poder, em duas guerras vitais, que foram a Guerra dos 6 Dias e depois a Guerra do Yom Kippur, em 67 e em 73, e nessas duas guerras Israel tem sucesso de novo. Para vocês terem uma ideia o que é um Yom Kippur, Yom Kippur assim é mais do que 1º de janeiro às 5 horas da manhã. Não tem nada. O pessoal não tem nem telefone, não tem nem carro, nada se movimenta. É o dia ultra sagrado, é o máximo, o dia máximo. Então, eles atacaram exatamente nesse dia. O pessoal em Israel não tinha nem como avisar os outros. Depois do telefone trocar 30 vezes, o cara falou, vamos ver, alguma coisa séria aconteceu, o cara atendia. E mesmo assim, Israel conseguiu vencer. E o que Israel fez nessas batalhas, guerras vitoriosas? Ele ocupou um pedaço lá em cima das colinas de Golã, que era território pertencente à Síria. E se você conhecer a região, você entende por quê. É uma questão de geografia. Aqui está a Galileia, aqui estão as colinas de Golã. Se você não domina isso, é só pedir para morrer, porque o pessoal fica em cima e desce a artilharia e ninguém consegue viver lá embaixo. Então Israel ocupa 10% da área em função de manutenção da sua segurança e domina a Península do Sinai, que tinha sido a base do ataque egípcio. Uma vez que a Jordânia, que também invadiu e conquistou a região que hoje é chamada de Palestina, a Jordânia dominou ilegalmente o lugar de 48 até 67. E Israel, então, depois da batalha, a Jordânia se retira, tira suas tropas, inclusive de Jerusalém, que tinha sido ocupada ilegalmente, e entra num acordo de paz, resolvem as coisas. Hoje a fronteira e a situação entre os dois países é normal. Mesma coisa acontece com o Egito, a partir de 82, com o Tratado de Paz. Israel devolve o Sinai, que é maior do que o Estado de Israel, e que tem, inclusive, gás e riquezas, para o Egito, uma vez que o Egito quis ter paz. Mas a Síria e o Líbano nunca aceitaram entrar em negociação. Por isso, até hoje, existe entre os países o que a gente chama de um estado de suspensão dos conflitos, mas não existe paz propriamente dita. Diante desse cenário, você tem o que é Israel hoje. O que quer dizer isso? A parte amarela é o Estado de Israel, com 20.770 km². Nesse estado, atenção, não existem só judeus. A população de judeus é um pouco mais de 70%. Os árabes, que aceitaram viver no Estado de Israel, vivem lá, têm cidadania israelense, estudam, têm direito a voto, são votados, são prefeitos de cidades. Dos 120 membros do parlamento israelense, 13 são árabes e podem dizer o que quiser porque estão numa democracia. Há algumas outras minorias cristãs, hoje até mesmo alguns refugiados, e a área que disse nós não vamos entrar em acordo, não aceitamos um Estado judeu, formou uma tentativa de construção de um outro país, especialmente a partir de 73, com a formação da chamada Organização de Libertação da Palestina, que é a chamada Cisjordânia com a faixa de Gaza, que seria a Palestina em duas áreas. Qual é o problema? É que cada uma passou a ser governada por um partido diferente. Uma tem o Fatah e outra tem o Hamas, e aí a Palestina Cisjordânia ainda aceita alguma negociação, e o Hamas não tem nenhuma negociação. O objetivo é
a extinção de Israel. Então, o cenário é esse, e você pode ter uma ideia do que nós temos, o que aconteceu aí. Muito bem. Diante disso, nós estamos diante de uma situação única, quando a gente pensa em Israel, hoje terra do povo judeu. Os 14 milhões de judeus no mundo, nós temos em Israel quase 7 milhões de judeus hoje, numa população total de 9 milhões de pessoas, sendo que mais ou menos uns 5 milhões e meio moram nos Estados Unidos, e esse outro 1,5 milhão estão espalhados em vários países do mundo, principalmente na Grã-Bretanha, Canadá, França, Argentina, Brasil, hoje também incluindo a Alemanha, e Austrália, países que têm aí um contingente um pouquinho acima de 100 mil judeus cada um. Mas os judeus são um caso único na história. Não há nenhum povo que tenha ficado longe da sua terra, longe da origem da sua tradição, e tenha sobrevivido com a sua língua, com a sua cultura, de maneira tão significativa como o povo judeu, que foi espalhado, foi duramente perseguido e hoje está de volta à terra. E a pergunta para quem conhece, a Bíblia, o Novo Testamento, e a realidade da vinda de Jesus como Messias, a primeira pergunta que se levanta é o que acontece com o povo judeu com a vinda do Messias Jesus. Essa pergunta é uma pergunta que existe dentro do Novo Testamento. Por quê? Porque se você prestar atenção e ler o Novo Testamento, você vai descobrir que lá a palavra cristão aparece 3 vezes. Porque todos os discípulos de Jesus são judeus. Jesus é judeu. A igreja primitiva, lê o livro de Tiago, por exemplo. Em Tiago, nessa época, só tem judeu que segue o Messias Jesus. Os gentios vêm depois. Ela precisa fazer uma reunião especial para ver se os gentios devem fazer parte dessa comunidade. Essa reunião acontece em Atos 15. Aparece lá no ano 49, o Concílio de Jerusalém. E quando essas primeiras comunidades, depois do ano 49, elas são comunidades de crentes que são judeus, juntamente com gentios, surge a pergunta. E a pergunta é, o que aconteceu com Israel? Israel desapareceu? A pergunta é, não existe mais plano de Deus para Israel? Paulo vai responder isso na carta aos Romanos, que é exatamente uma igreja que tem o perfil de gentios e judeus juntos. O que ele diz? Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo, Paulo diz, eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Está bem claro ali, Deus não rejeitou o seu povo. Não sei como alguém pode ler o Novo Testamento e interpretar isso de uma outra maneira. O qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. Qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça, e se é pela graça, já não é mais pelas obras, se fosse a graça, já não seria graça. Portanto, vai ficar bem claro que Deus não rejeitou o seu povo. No passado não foi muito diferente. No meio do povo de Israel havia um contingente fiel, que é chamado de remanescente, enquanto muita gente, às vezes na maioria, rejeitava aquilo que Deus estava fazendo. Mesmo assim, Deus mantém aquilo que é definido pela sua graça, e Paulo diz, olha, não acabou o plano de Deus para com Israel. E a pergunta que se levanta na sequência é, como é que essa situação dos judeus com os gentios, e os judeus que permanecem debaixo dessa promessa divina, como é que isso parece ter de alguma maneira surpreendido o plano de Deus? Vamos ver aqui o que diz Romanos. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Ou seja, o que é chamado de tropeço de Israel, a sua dificuldade de enxergar o plano de Deus, de ver quem é de fato o Messias, não é
uma novidade, porque estava profetizado. Paulo vai citar Isaías. E diz que eles receberam olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, dados pelo próprio Deus. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição, para eles escureceram-se os seus olhos, para que não consigam ver, as suas costas fiquem curvadas para sempre. Então Paulo diz, olha, o que está acontecendo está dentro daquilo que Deus tinha dito, que surpreendentemente os gentios pagãos iriam ouvir essa mensagem e os israelitas iam ser endurecidos. Isso de alguma maneira é prenunciado, por exemplo, quando você lê Jonas. É que Jonas é o profeta de Deus. Ele é cabeça dura, ele é difícil, ele não aceita. Quando ele fala sobre Deus no navio, os marinheiros que são cananeus, na hora, ouvem a palavra e aceitam. A mesma coisa acontece com os ninivitas. Então, se você vê que gentios, já no Antigo Testamento, ouvem a palavra, e às vezes um israelita fecha o seu ouvido. Isso é uma característica normal de quem vive junto com a palavra de Deus e não leva a sério. Acontece com as igrejas isso. Gente que está acostumada, que ouve o tempo todo, simplesmente vai deixando para lá, e você vê gente que nunca viu nada sendo alcançada, transformado pela graça de Deus, e quem teve tudo a vida toda, desprezou e perdeu. Portanto, a pergunta é que nesse cenário, em que de fato os judeus na sua maioria não reconhecem o Messias Jesus, como entender a situação entre gentios e judeus a partir do que nós temos na Bíblia? E aí vem a pergunta respondida pela própria Bíblia. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Paulo continua em Romanos 11. Bom, eles tropeçaram, eles caíram, a nação como um todo não entendeu que o Messias veio, mas isso é o fim? Eles foram deixados para trás? É verdade que Israel foi abandonado? Agora que existe igreja, Israel não serve para nada? Não é o caso. A resposta é de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. E é tão interessante ver isso de perto. Quando você vê judeus que não dão muita atenção para a própria tradição bíblica, vendo gente crente de verdade, que conhece a Bíblia e fazendo a obra no reino de Deus, você pode ver assim a cara de interrogação e pensamento assim no rosto deles, vendo isso acontecer. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então veja, no momento da história houve esse fracasso, essa transgressão. E isso permite que essa palavra transborde para o mundo todo. Os gentios recebem, e gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação tem ouvido e vai ouvir o Evangelho até o dia final. Mas vai chegar um momento que a Bíblia diz que tem a sua plenitude, ou seja, no futuro está reservado uma plenitude para Israel. E aí Paulo prossegue: estou falando a vocês, gentios, visto que eu sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma eu possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, aí que vem, olha que coisa, sai de arrepiar. O que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Essa expressão talvez signifique apenas, se é que a gente pode falar apenas, vida dentre os mortos no sentido de uma ressurreição espiritual de Israel. Quando eles vão reconhecer a Cristo, aquela visão do vale dos ossos secos de Ezequiel, em que o povo recebe vida completa, ou pode ser que a sua restauração deve acontecer na época próxima da ressurreição dos mortos, no desfecho escatológico. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Paulo está fazendo a ligação entre gentios e judeus, dentro da mesma árvore que é a oliveira, e dizendo que um está ligado ao outro. Portanto, o que a gente vê? A gente vê a ideia, que não está claro para muita gente, que Israel foi formado e criado com uma função, uma vocação. A vocação começa quando Deus chama Abraão. O objetivo é que Abraão fosse bênção para todas as famílias da terra.
Pois é, você lê isso e já pensa, já sei, em Jesus. Sim, mas tem já um caminho antes até chegar a Jesus. Que caminho é esse? É a ideia que aparece em Êxodo 19, 5 e 6, em que Israel é chamado de reino de sacerdotes. O que é um sacerdote? Alguém que é intermediário entre Deus e o homem, que leva aí o homem até Deus. Israel tinha essa função de mostrar às nações o Deus único que age pelo seu poder e pela sua graça. Inclusive se diz em hebraico que Israel deve lehair et hagoim, ser luz para as nações. E aí você vai ver, coisa que a gente canta e não presta atenção. Olha o Salmo 96, o que ele diz? Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Uau! Cante ao Senhor, bendiga o seu nome, cada dia proclame a sua salvação, anuncie a sua glória entre as nações. Isso é Velho Testamento, isso é cantado no templo de Jerusalém, quer dizer que é para anunciar entre as nações a sua glória e os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Muitos salmos são missiologicamente orientados, falando dessa função que Israel tem. Veja que Abraão devia ser bênção para as famílias da terra. José no Egito revela a sabedoria e direção do Deus único no meio do ambiente pagão. Israel é esse reino de sacerdotes. Veja que a conquista da terra acontece quando o povo chega lá, e qual é o grande triunfo? Não são as cidades, não é Jericó, é Raabe, a primeira gentia, totalmente perdida, que reconhece o Deus único e coloca a esperança nele. É isso que o livro de Hebreus vai dizer no capítulo 11. A moabita Ruth, que veio de um povo que nem podia entrar no santuário, povo que fazia sacrifícios humanos. Daniel na Babilônia, testemunhando num ambiente completamente pagão. Ester na Pérsia, as nações nos salmos e nos profetas, aparecendo como aquelas que deveriam conhecer o Deus que não é só de Israel, Deus único que se revelou a Israel, com a intenção de trazer bênção para todos os povos. Então a gente descobre que a coisa funciona desse jeito aí. A bênção de Deus sobre o reino original, ela está originalmente a partir de Israel, indo na direção dos gentios. Assim que a coisa acontece. Quando Israel cai, Israel entra em disciplina, inverte o processo. Você vai ver a bênção de Deus caindo sobre os gentios, e Israel nesse momento do chamado endurecimento. Quando o reinado messiânico chegar na sua plenitude, a ideia é que Israel e os gentios estarão debaixo dessa grande bênção completa da parte de Deus. Por isso, vamos ver o que a gente pode pensar sobre isso. Jesus falou sobre essa realidade, porque às vezes a gente lê o texto, e como às vezes você não conhece muito bem os detalhes da história e da geografia, você vê um nome diferente, você passa batido. Mas os nomes são importantes e principais, e tem muito sentido. Então, quando Jesus está falando do momento das grandes dores que virão sobre o mundo, Lucas 21, que é paralelo de Mateus 24 e também de Marcos capítulo 13, olha só o que Jesus diz ali. Ele diz o seguinte: quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações, que é o que acontece com os judeus. Aí veja, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Jerusalém cai na mão dos gentios de maneira completa, com a sua destruição feita pelos romanos. E Jesus diz que ela vai ser pisada, e ela foi durante todo esse tempo. Somente em 1967 é que Jerusalém pela primeira vez sai do controle dos gentios. É muito difícil imaginar que isso não tem nada a ver com a profecia bíblica, até porque foi Jesus que disse: Jerusalém será pisada até que os tempos dele se cumpram.
E então parece que isso só pode fazer sentido no momento em que o povo está de volta na terra. Não é verdade que Israel desaparece e agora só existe a igreja, o Israel de Deus? Num certo sentido, a igreja é chamada de Israel de Deus porque ela tem a sua identidade tirada a partir da experiência de Israel com Deus. Aquilo que é chamado, a maneira como Deus descreve Israel, ele repete para falar sobre a igreja. Mas em nenhum lugar no Novo Testamento diz, pessoal, Israel agora acabou e nós somos, no sentido de substituição completa, o novo Israel, porque o antigo não existe mais. Veja lá o que Paulo diz sobre isso. Vocês, gentios, estão aí felizes que o rei nos alcançou? Estão se sentindo muito importantes? Agora tomem cuidado, porque vocês podem achar que assim como os judeus se acharam mais importantes porque Deus tinha atuado na história deles, agora chegou a vez de vocês. E esse caminho do orgulho é bobagem. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Ou seja, Paulo não diz que os judeus desapareceram e diz que ninguém deve se sentir especialmente orgulhoso. O que a Bíblia vai ensinar? A relação entre Israel e os gentios a partir da oliveira de Romanos 11. Olha lá, tudo começa lá atrás com Abraão, Isaque e Jacó. A oliveira se desenvolve na história e ela vai, né? Ela cresce, ela é aí judeus incrédulos, galhos quebrados e retirados da árvore, gentios são enxertados para produzir bons frutos e vai a árvore boa, o Israel natural, onde os gentios estão enxertados nessa unidade entre gentios e judeus que reconhece o Messias Jesus. E quando acontece esta restauração, já que ela vai acontecer, já que se fala sobre esse plano de Deus para Israel, que história é essa aqui que a gente deve dizer? Romanos, de novo, capítulo 11, vai falar sobre isso. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça da bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Quando chegar o momento da ação de Deus, e na minha opinião isso já está acontecendo, esse enxerto vai ter resultados extraordinários. E aí vamos ver essa ideia da restauração. Aí o arco de Tito em Roma, né, quando os romanos destroem, e eles fazem lá uma figura representativa da conquista, e colocam até a menorá tirada do templo, e aí você tem a vista de Jerusalém. O que a gente tem? A Bíblia diz assim, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presos sós. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Interessante isso. Plenitude dos gentios, quer dizer o quê? Momento quando o Evangelho vai alcançar todas as nações da terra. Você lembra que diz Mateus 24:14? Esse Evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. E você sabe que somente, preste atenção, a gente fala muito mal do nosso tempo, né? Somente nos últimos 70 anos, o Evangelho cresceu na história como nunca aconteceu antes. Jamais. E cresceu nos lugares mais inusitados. Se você olhar no Novo Testamento, o Evangelho só cresce para o Ocidente. Veja, né? Que você está no limite do Império Romano. Ele sai, se estende pela Ásia Menor, Turquia, Grécia, Roma, e vai indo. E ele atinge a história da Europa, atinge o norte da África, depois ele vai marcar sua presença nas Américas,
E desde o século XIX tem chegado com força na Ásia. Como nunca, só na China se calcula hoje 150 milhões de cristãos. A Coreia, em 4, 5 décadas, se tornou um país metade cristão. E talvez seja o país mais missionário do mundo. E é tão impressionante, eu tive recentemente num encontro em Bangkok, na Tailândia, vendo gente que eu nunca imaginaria, da Mongólia, do Nepal, do Mali, de países que você nunca imaginou, com igrejas hoje fortes, poderosas e crescendo. E esse movimento está continuando e está começando a atingir hoje o Oriente Médio, em vários lugares. E muita gente imagina, vai chegar de volta em Jerusalém. Hoje, pela primeira vez, nós estamos realmente próximos do momento quando todas as nações da terra terão ouvido. Segundo alguns cálculos, faltam aí 400 povos que não têm nenhuma parte da Bíblia menor que seja na sua língua. Só que isso é incontrolável, porque hoje os próprios povos se convertem e começam a evangelizar outros. Então não está no controle das missões ocidentais isso. Então, o que acontece? Vai chegar a plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião um redentor que desviará de Jacó em piedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Ou seja, nesse momento, a ação de Deus se volta para Israel, e parece surpreendente que desde que o Estado de Israel começou, foi o momento de maior crescimento da igreja cristã verdadeira em todo o mundo. Parece que houve uma libertação no âmbito espiritual, com o poder de Deus agindo de maneira única no mundo. E assim, essa geração de Israel do final será salva. Portanto, a plenitude dos gentios, a plenitude de Israel nos tempos do fim tem a ver com isso. Veja só, quando a gente lê os profetas, a gente percebe isso. Qual é o drama dos profetas? Deus tinha uma aliança com Israel. Como é que funciona essa aliança? Ela nunca haveria de falhar. Deus fez uma aliança com Davi, não vai faltar descendente no seu trono. Mas também havia aliança feita no Sinai, que Israel tinha que obedecer o mandamento dado por Deus. Israel foi ser idólatra, desobedeceu, o julgamento veio. Mas quando os babilônios destroem Jerusalém, destroem o templo, no dia Tisha B'Av, 9 de Ave, final de julho, começo de agosto, 2 vezes o templo destruído no mesmo dia do calendário hebraico. Quando isso acontece, os profetas entram em crise dizendo, como assim? E agora, já que o julgamento de Deus está definido, como é que fica a promessa que ele tinha dito sobre o reino que não haveria de falhar? Deus vai trazer o juízo, porque eles quebraram a aliança mosaica. Mas como é que fica a aliança com Davi? Aí vem a resposta: trarei de volta o Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei em Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei. Preste atenção, Amós diz isso no ano 750. Alguns intérpretes têm isso e falam, não, mas isso aí já se cumpriu, porque o povo foi mandado para a Síria, Babilônia, depois eles voltaram para a terra e ficaram lá. Qual é o problema? É que está dizendo que eu vou plantar para nunca mais ser desarraigado da terra. E isso não foi o que aconteceu, porque depois eles foram desarraigados na época romana. Então é difícil sustentar que esse texto está falando de uma coisa que já aconteceu, parece ser futura, diz o Senhor, o seu Deus. E em Amós ainda, ele vai dizer, logo embaixo desse versículo, não está aqui agora, que ele haveria de levantar a tenda caída de Davi, que é uma referência à casa de Davi e o reinado messiânico. Olha Jeremias, contudo veio em dias, Jeremias na época da destruição do templo, na queda da conquista babilônica. Contudo vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, antes dirão, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte, de todos os países para onde eles haviam expulsado, eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que deis aos seus antepassados. Ezequiel, interessante, é aí a famosa, a capítulo que vai falar dos vales dos ossos secos, fala que vai tirar os israelitas das nações e vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra, os farei uma única nação na terra,
Nos montes de Israel haverá um único rei sobre todos eles, nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. E não vão se contaminar com os ídolos, serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Promessa feita no momento da restauração. O que muita gente faz? Lê isso e fala, não, mas isso se cumpriu em Jesus e se aplica à igreja. Nós somos essa unidade. Não faz sentido, o texto não está dizendo isso. Está falando nos montes de Israel. Está falando coisas específicas que têm a ver com o contexto do livro. O meu servo Davi será rei sobre eles. É uma referência ao rei davídico, o rei messiânico. Eles terão um só pastor. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Olha só, final do 28. E então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Então é muito interessante ver isso. E Mateus vai falar, e aqui vale a pena a gente prestar atenção, porque fica claro que nesse momento que envolve a época dessa restauração de Israel, tem a ver com a volta do povo, tem a ver com a restauração espiritual do povo, e se fala de um santuário. Veja que Jesus, quando vai fazer referência ao anticristo, ele vai fazer uma referência ao lugar santo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, também chamado de abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, ou seja, na manifestação dessa abominação, desse sacrilégio, isso vai estar em algum lugar santo, que só pode ser num contexto de templo em Jerusalém. E aí você pode ver, aí o que se acredita ser uma figura possível da visão do templo de Ezequiel, lembrando, na verdade ele está muito no perfil do templo que tinha na época de Jesus, de Herodes, e com contornos aí que apontam para a realidade futura. E Zacarias diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Por que é importante ler Zacarias? Porque Zacarias é pós-exílico. Ele é depois que o povo já voltou da Babilônia. Zacarias tem suas profecias por volta do ano 520. O povo já retornou aí desde o ano 538. E está retornando e diz que eu vou salvar. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém, serão o meu povo, eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Portanto, o que é importante a gente observar? Quando os profetas mencionam as suas profecias, às vezes, a visão deles é mais ou menos como você pode ver ali. Eles estão enxergando algo que envolve a época deles, a época de Cristo e o futuro, que tem a ver com a segunda vinda de Cristo, a restauração de todas as coisas, inclusive de Israel. Por isso que quando você lê, por exemplo, a chegada do Pentecoste, o que vocês estão vendo agora é o que disse o profeta Joel. Então o Espírito será derramado sobre todo tipo de pessoa, toda a carne, os jovens e os velhos terão visões e profecias. Agora, isso vai acontecer antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, quando a lua vai se tornar em sangue, o sol não dará a sua luz, ou seja, uma parte se cumpre na época propriamente do Novo Testamento, outra parte é depois. Então, às vezes, quando você lê o texto, ele traz imagens do momento da intervenção divina, que envolve a época do Novo Testamento e a época futura. Portanto, continuando, a gente vai ver que o resumo que Romanos vai dar sobre a questão de Israel é quanto ao Evangelho. Eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição são amados por causa dos patriarcas. Pois, olha lá, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não rompeu a sua aliança com Israel, nem se esqueceu do seu povo. Aliás, por isso é que o povo tem sido sustentado durante todo o tempo. Não tem como você explicar a resistência e a permanência dos judeus sem uma intervenção divina, porque muitas vezes eles em nada ajudaram esse processo, até complicaram mais. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graça à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Israel e sua relação com o fim dos tempos,
Plano de Deus para Israel. O que está envolvido? Os judeus voltam para a terra de Israel, conforme muitas profecias. E é difícil imaginar que tudo o que aconteceu no século XX não tenha relação com isso. De repente, hoje, a maioria dos judeus do mundo, mais ou menos uns 60%, estão em Israel e cada vez aumenta isso. Hoje os judeus fogem da Europa. A Europa é um continente que se tornou inseguro e cada vez mais muitos mudam para Israel. Jerusalém sai do domínio gentil. Todos esses séculos, desde a época romana, nunca os judeus tiveram domínio sobre Jerusalém. Só depois de 1967. Jerusalém é palco do fim dos tempos. Em vários textos bíblicos a gente vê isso. E de novo, agora, a cidade adquire um perfil que chama a atenção. Israel é restaurado espiritualmente. E aí vem a novidade para nós. Em toda a história, atenção, nunca judeus, em número expressivo, vieram a crer em Jesus. Desde o começo houve um grande problema que a gente já vai explicar. E os judeus nunca abriram, de fato, a mente e o coração para entender Jesus. Isso começa a mudar do final do século XIX para o começo do século XX. De tal maneira que hoje se calcula que cerca de 400 mil judeus seguem a Jesus. Um grupo expressivo deles é em Israel e no mundo todo, especialmente na América do Norte, nós temos grandes comunidades. Isso se aproxima hoje de 3% da população. Atenção, que é mais ou menos a mesma proporção de europeus crentes. Crentes que de fato assumem que são discípulos de Jesus. Hoje você está mais ou menos na mesma situação. A coisa tem se invertido. Israel é restaurado espiritualmente. Tudo indica que haverá um templo em Jerusalém. Não tem como entrar uma abominação num lugar santo se não tem um lugar santo. Os judeus encontram o Messias, e aí olharão para aquele que traspassaram. A ideia é clara que Israel, no final, vai encontrar o Messias e finalmente chega a restauração de Israel, com base em Romanos 11 e em outros textos também. O que acontece? A coisa é um pouquinho complicada. Apenas vou passar alguns slides aqui para a gente entender o cenário. Em função do que se entendeu no passado, os judeus foram tratados de maneira terrível na história. E a pergunta é, será que nesse processo a gente perdeu a raiz? O que aconteceu? Os romanos e os gregos não gostavam dos judeus. Por que razão? Porque eles eram poderosos, os romanos dominavam o mundo. E de repente surge um povo que não baixa a cabeça para eles. Os romanos colocam os seus deuses em qualquer templo. Chega em Jerusalém, o judeu não, aqui não. Como não? A gente é dono do mundo. O nosso imperador é Deus, a gente não está sabendo de nada. O nosso templo aqui, deixa eu ver o templo de vocês. Vocês são malucos, o templo não tem estátua nenhuma, um templo desse tamanho para não colocar nada lá dentro. Esses caras são xarope, eles são muito estranhos. Eles comem diferente. No Império Romano todo mundo trabalha como escravo para César, 24 horas por dia, 7 dias. Eles falaram que no sábado eles não trabalham, porque é Shabat. Que história é essa? Negócio de Shabat, e já ele lhe bate, nada de Shabat. Então, os judeus se tornam antipáticos, e consequentemente os cristãos também, porque não aceitam que a autoridade divina esteja no imperador e que Roma seja dono do mundo. Quando o Apocalipse fala agora o reino desse mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, o romano vendo isso ficaria apavorado, esses caras vão fazer uma revolução. Portanto, o que acontece? Quando os romanos fazem uma destruição terrível em Israel, na época de Adriano, no ano 135, e praticamente a comunidade judaica crente desaparece, a igreja fica somente gentílica. E essa igreja começa a ter a ideia de que, olha, Israel acabou e agora nós somos dono do pedaço. E eles começam a se afastar da raiz, aí logo eles começam, em vez de ser uma igreja simples, que vivia conforme Jesus, a viver em templos grandes, em grandes catedrais, com outros enfoques, com outras ideias, e com o tempo, eles começaram a ler o Novo Testamento e entenderam tudo errado. Falaram, os judeus mataram Jesus. A Bíblia fala que os judeus mataram Jesus? Todo mundo era judeu. Jesus é judeu, os discípulos são judeus, os outros que condenam também são judeus. Não pode ter outra coisa, porque nesse momento todo mundo é judeu. E a Bíblia não diz que os judeus devem ser responsabilizados por isso.
como uma palavra da parte de Deus. Quem mata Jesus, por definição bíblica, é Ele próprio que entrega a sua vida, porque a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. É o plano de Deus Pai, legalmente é a autoridade romana, e na prática sou eu e você, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E os líderes religiosos participaram disso, entregando, mas não tem definição de que Israel deve ser castigado pela comunidade cristã, porque eles não entenderam que era o Messias, mas não foi isso que foi entendido. Então os judeus passaram a sua vida fazendo isso, rodando, fugindo de um lugar para o outro. Pra você ter uma ideia, em Portugal, em 1500, de cada 6 pessoas, uma era judia. Esse pessoal fugiu da Espanha e foi para Portugal, de Portugal fugiu para vários lugares, e estão fugindo até hoje. Todo dia eu chego em Israel, tem um monte chegando lá, porque estão fugindo de alguma coisa. Aí, a gente vai ver que nessa história, surge o chamado antissemitismo, quando existe um ódio, e absolutamente irracional contra os judeus e o povo de Israel. Se o americano prospera, se o alemão prospera, se o japonês prospera, se o coreano, se todo mundo, é porque o pessoal sabe trabalhar, porque eles são inteligentes, se o judeu prospera, alguma coisa errada ele fez. Você é meio judeu, hein? Você está ganhando dinheiro, hein? Que história é essa? Todo mundo ganha, mas se o judeu ganha, com certeza foi de alguma maneira ilegítima. Mesmo que grande parte das descobertas científicas que abençoaram o mundo sejam feitas por judeus, mas aí é o cientista. O grande físico alemão Albert Einstein, ele não é judeu. É interessante, os judeus são perseguidos, e aí que vem a grande dureza. Perseguidos em nome de Jesus. Você sabe que no fornos de Hitler tinha padre e pastor acendendo o forno e depois fazendo a missa e o culto. Historicamente, tem uma coisa grotesca, é por isso que os judeus têm dificuldade de ouvir qualquer coisa ligada ao Evangelho, porque na cabeça deles a gente foi assassinado em nome de um rabino nosso, que os romanos mataram, e que o pessoal não entendeu direito, transformou ele numa espécie de ídolo que os gentios têm, e agora todo mundo quer matar a gente por causa disso. É isso que ele pensa. E aí nós temos uma dívida moral causada pelo Holocausto, e o Holocausto foi só um dos fatores que envolveu uma história muito mais complicada. Deus agiu na história, milagre da nação. Em 45 eles estão saindo dos campos de concentração, em 48 Israel surge de novo. É preciso entender que o povo judeu é único na história, é comprovação da palavra de Deus. Destruição de Israel significa que grande parte do que a Bíblia diz não vai se cumprir, e não é o que acontece. A aliança de Deus com Israel não muda. Israel continua sendo chamado de povo de Deus na Bíblia. As profecias ligadas a Israel irão se cumprir. Israel e sua restauração estão ligados ao tempo do fim. A igreja deve amar Israel e lembrar de suas raízes. O seu Salvador é judeu. A sua Bíblia está em hebraico. O que está em grego, a cabeça que escreve em grego é hebraica. Toda a visão de mundo por trás da Bíblia é uma mentalidade que vem do contexto do povo de Israel. Jesus não nasceu em Paris, ele não comprava roupas na Champs-Élysées, não é o caso, né? Nossa Bíblia é judaica, nosso Salvador é judeu. É preciso diferenciar entre a Bíblia e as tradições judaicas não bíblicas, porque é um outro lado, né? Às vezes o pessoal começa a se animar por isso, daqui a pouco ele está pondo o chapéu de judeu ortodoxo, está botando trancinha, dançando, tal. Algumas coisas que os judeus fazem, eles fazem por cultura, por tradição, e por outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. A gente não está para seguir o judaísmo rabínico, mas para encontrar a base hebraica das Escrituras. Atitudes a serem tomadas diante do que Deus tem feito. Voltar-se para as raízes judaicas, a Bíblia entendida no seu contexto original. Rejeitar e condenar todo o antissemitismo. Se todo racismo é pecado, quanto mais quanto aos irmãos de Jesus. Rejeitar e condenar todo o antissemitismo, solidarizar-se com Israel e com o povo judeu. São os nossos pais espirituais. Eu acho que não só por razões teológicas, mas por razões democráticas de valores civilizatórios, nós, como brasileiros, deveremos apoiar Israel, em vez de apoiar países cuja referência de liberdade, democracia e civilização estão muito distantes de uma realidade aceitável.
avaliar os acontecimentos do fim dos tempos, levando em conta Israel, atentar para o agir do Espírito, a apostasia no Ocidente, o Evangelho no mundo e o despertar de Israel, e a auxiliar a devolver Yeshua, Jesus, ao seu próprio povo. Eu converso muito com os judeus em Israel e eu falo assim, brincando, mas brincando sério. Eu falei, puxa, o judeu mais importante da história, ele simplesmente é o cara, ele conquistou todo mundo. Como é que vocês deixam escapar um cara desse? Vocês são malucos. Eles dão risada, né? Mas é impressionante como cada vez mais a curiosidade deles é enorme. E terminando, a salvação vem dos judeus. Isso aqui não dá tempo da gente mexer, porque tem mais umas coisas aí, mas vai ser complicado, porque eu sei que o pessoal mora longe, o caminho é deserto e o lobo mau passou aqui por perto. Numa outra oportunidade a gente vai lá.